mexer um pouco comigo e com você, eu quero aproveitar o tempo que me dói para descobrir um pouco mais sobre dor. E por que a dor existe, por que ela vem e por que ela alcança de uma maneira arrasadora todo mundo. Porque ela passa sem misericórdia e aparentemente a dor vem como que uma ordem maior sobre ela. Parece que a dor chega e ela cumpre uma ordem e ela não dá a mínima para poder aquisitivo, ela não dá a mínima para títulos, nem se é grande, nem se é pequeno. Eu sei que ela vem e arrebata todo mundo. E a dor vem passando como se rasga a alma e separa a alma de espírito. O corpo sofre, sente, os sentidos ficam alucinados, o cérebro não registra muito bem o que está acontecendo, todos os órgãos do corpo parecem dizer, gritar lá de dentro, por quê? Alguém pode dizer o que está acontecendo? Porém, o cérebro não sabe explicar, os sentimentos não sabem definir, o corpo não sabe parar a marcha da dor, e a vida, depois que ela vem, diz assim, e a vida segue seu curso. Gente querida, eu descobri algo em Deus que eu acredito que herdei dele. Deus sente dores. E aquilo que eu sinto não é nada mais, nada menos do que ele já sentiu e do que ele sente. Nós temos um chavão de igreja e usamos muito isso para explicar Deus. A gente usa assim, Deus é todo poderoso, Deus pode todas as coisas, Deus faz o que Ele quer, como quer. Isso é gostoso falar. Mas se eu falar para você que Deus é uma pessoa, apesar de ser espírito, Ele se apresenta como pessoa. Deus é alguém que ama, Deus é alguém que acolhe, Deus é alguém zeloso, que cuida. Deus é alguém que treina, que educa, que ensina, que participa. Ele é alguém que trabalha, Ele é alguém que age como pai. Deus é alguém como nós, de uma maneira perfeita. E algo que eu venho sentindo, passando, perguntando, questionando, e aquelas perguntas sem respostas quando vêm sobre nós, e eu começo a ver pessoas que quando sofrem querem tirar suas vidas, outras quando sofrem querem parar suas vidas, outras quando sofrem demasiadamente, elas entram dentro do sofrimento e deixam o sofrimento mostrar suas vidas. A vida toda dele é de sofrimento. Um dia, no início da minha conversão, eu estava tão impactado com a visitação do Espírito de Deus. Havia uma ação extraordinária do céu entre nós. Os jovens estavam sendo tomados de uma grande invasão do Espírito. Era um momento divino. E eu estava impressionado no início da minha conversão. Estava apaixonado demais por Jesus. Eu não pregava, eu não fazia nada, eu era um ajudador. Eu era alguém que estruturava as coisas para outro pregar. Eu tinha prazer em ver meu irmão pregando, meu pastor pregando. Então eu era aquele que dava as condições, tanto financeiramente, como os meus cuidados. Tudo que eu pudesse fazer, eu fazia para que aquele povo pregasse e os meus companheiros pudessem ouvir. Eu era alguém que convidava muita gente, eu levava muita gente para a igreja. Eu estava muito impactado. Então, nós queríamos que esse avivamento pudesse se estender a outras pessoas. Então, vamos fazer um congresso de avivamento de jovens. E nós preparamos tudo, alugamos o lugar, fizemos toda a estrutura e saímos, e dezenas, mais ou menos umas 50, quase 50 igrejas nós convidamos.
Estávamos todos animados, tocados e falando: Deus, vai ser derramado um avivamento sobre essa cidade como nunca houve. No dia marcado, quase nenhuma igreja apareceu. Apareceram algumas pessoas lá e toda a estrutura montada, preparada. Então aqueles que lideravam esse evento ficaram calados, em silêncio. Eu era só um ajudador em tudo. Eu era um bom ajudador. Eu era alguém que podia contar. Pau para toda obra. Conhece gente que é pau para toda obra? Era eu. Eu não tinha tempo ruim. E eu fazia de tudo para que acontecesse o nome do Senhor e Ele fosse glorificado. Então, quando eu vi tudo aquilo, e nada aconteceu, e nada deu certo, e ninguém se pronunciou, eu fiquei olhando e de repente eu fui tomado de uma dor profunda, uma dor inexplicável, um choro alucinante, incontrolável. Alguma coisa veio sobre mim, eu comecei a chorar compulsivamente, eu não me controlava, e aquele momento eu sentia que aquela dor saía de dentro de mim, e eu não sabia discernir de onde vinha, do que era, nem por que eu estava chorando, mas ela vinha. Então eu comecei a falar às pessoas que lá estavam. Eu nem conhecia muito bem a Bíblia, eu não conhecia quase nada, mas eu lembro que eu comecei a falar para as pessoas que lá estavam, e as pessoas depois começaram a chorar também, mas houve uma dor profunda que foi inexplicável. E eu nunca entendi isso. E eu tinha vergonha de lembrar daquele episódio, porque eu falei, eu não era nada, eu comecei a chorar e de repente eu falando na frente de pessoas que eram muito melhores do que eu, muito mais preparadas do que eu, e só deu eu aquela tarde. Acabou aquele dia comigo. Aquele dia fui eu e mais ninguém. Ninguém falou. Só a palavra que eu dei em lágrimas é que foi o evento daquele dia. 38 anos depois, eu entendi o que aconteceu. Eu senti a dor do coração de Deus. E eu não sabia que era isso. Eu senti por um momento o que Deus estava sentindo. Quando rejeitaram o avivamento, quando rejeitaram entrar em sua presença, quando rejeitaram buscar a sua face, eu senti essa dor. Algumas pessoas sentem. Algumas pessoas são tão próximas de Deus e tão íntimas de Deus que têm percepções. Elas sentem, elas são tomadas de dores. Dores invadem seus órgãos, seus corpos. Às vezes seus olhos marejam e eles não querem chorar e não sabem por quê. Às vezes seu espírito fica pesado e não sabe, está tudo bem, aparentemente tudo bem, mas não sabe que o mundo espiritual está acontecendo alguma coisa, não sabe discernir o que é, porém é tomado de alguns espasmos, alguns calafrios, gente se arrepia, gente começa a tremer, gente começa a se sentir muito triste, gente começa a chorar sozinho. Como também do outro lado é verdade, quando há uma explosão de poder, de fidelidade, de misericórdia, de salvação, o outro lado também aparece com uma alegria imensa que invade o coração. Tudo porque estamos ligados com o Criador. Tem um texto de 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, onde Deus está desabafando. Samuel chega para Deus, reclama para Deus e fala assim: Senhor, o povo não me quer mais como profeta. O povo não quer mais que eu seja a tua boca no meio deles. O povo não quer mais me ouvir. Então, no verso 7, Deus vem para Samuel e fala assim: Samuel, pare de chorar. Ouve a voz do povo em tudo o que ele está dizendo para você.
E agora eu vou te fazer uma revelação, Samuel. Não é a você que esse povo tem rejeitado, é a mim. Esse povo não suporta mais que eu reine, que eu governe sobre eles, porque Deus conhece o coração. Essa dor do coração de Deus ainda pode ser sentida nos dias de hoje. Olhe para você que é mãe, você que é pai, que criou os seus filhos na casa do Senhor e hoje seu filho está no homossexualismo. A dor que você sente, mãe, a dor que você sente, pai, é a dor que Deus está sentindo. Olhe você que é mãe e seu filho foi criado nos caminhos do Senhor e hoje ele não dá a mínima para Deus, não gosta da palavra, não gosta da igreja, não quer saber de Deus. A dor que você sente quando ora por ele nas noites, nas madrugadas, nos dias que se seguem, essa dor que você sente é a dor que Deus sente. Olhe para um casal que estavam unidos, foram unidos na aliança, unidos no propósito dos dois serem um. E eles com famílias já construídas, de repente um deles abandona o lar e troca por outro e deixa a família lá para trás sofrendo. A dor que essa mulher sente, ou que esse marido que ficou sozinho sente agora, é a dor que Deus sente na quebra de aliança nossa com Ele. Existe uma dor no coração de Deus. Ele não se blinda. Ele vive o momento conosco. Quando vocês assistirem um filme sobre aborto, porque já foi filmado o aborto, nós vamos ver a agulha entrando no óvulo, entrando dentro da mulher, o feto em formação, o embrião, talvez ainda em formação, mas a agulha vai entrando e o sugador vai puxando partes e vai retirando partes da criança ainda viva. Os nossos governos estão dizendo sim ao aborto, porque a gente usa a desculpa que o aborto aceitável é aquele que há violação. Mas o que nós não sabemos discernir ainda, que aborto ainda é morte, que é crime de sangue. Se existe vida, é porque o Todo-Poderoso está formando, e é uma agressão àquele que é o dono da vida. Ainda que eu tente justificar porque eu tiro algo que foi formado pelas mãos do autor da vida. E quando ninguém escuta a voz daquela criança, um grito silencioso sai de dentro daquela que está grávida, e só o céu escuta, e o Todo-Poderoso recolhe, talvez ainda como compensação e recompensa pela loucura que fizemos, em calar uma voz e nos colocarmos no lugar de Deus. Essa é a dor que Deus sente. Se eu passear pela Bíblia, você vai ver dores. Quer ver? Adão e Eva. Adão e Eva têm uma história por trás da história. Como assim uma história por trás da história? Nada mais é do que a dor do coração de Deus pulsando até hoje. Mas como pode ser isso? Vou te explicar melhor. Deus, na sua grandiosa onisciência, raciocina comigo. Deus cria o homem com um zelo absurdo. Deus cria o homem parecido com ele. Deus cria o homem com um ciúme único. Deus cria o homem com um capricho divino. Deus cuida desse homem, tem comunhão com esse homem, dá sabedoria a esse homem, dá entendimento a esse homem. Deus dá autoridade a esse homem. Deus dá uma companheira a esse homem que ele não consegue rejeitar, porque ele tira a companheira de dentro dele. Então não é corpo estranho. Então essa companheira que se apresenta diante dele
acaba se tornando um com Ele. Deus capricha, Deus traz, Deus faz, Deus forma, ela se torna carne da carne dele e fica tudo perfeito. Então Deus visita esse homem. Na viração do dia, Deus orienta esse homem. Você sabe o que acontece numa visita? Você sabe o que acontece numa visita? Você já visitou alguém? Você sabe o que acontece quando você visita alguém? Ali você chora, ali você ri, ali você compartilha, ali você cochicha segredos, ali você fala coisas do seu próprio coração. Adão e Eva começaram a conhecer coisas, segredos do próprio coração de Deus. Eles conseguiram abrir o coração, aprender de Deus. Eles se alegraram com Deus. Eu aposto que Deus sorriu com eles várias vezes. Deus ensinou coisas e falou: Adão, não é assim que se faz. Deus deu conhecimento a ele. Olha, você vai conhecer, vai dar nome aos bichos, e o nome que você der vai ficar. Então Adão olhou para um cachorro e falou: você vai chamar cachorro. Você olha para um cachorro hoje, não parece cachorro? Parece ou não parece? Você vai chamar a baleia. Quando você olha para uma baleia, você não chama ela de baleia? Quem foi que deu esse entendimento para ele? Foi Deus. E Deus brincava com eles. E Deus deixou-se conhecer pelo coração e não pela lei. Porque não havia lei. A única lei que havia é que Deus disse: tudo isso é seu. Isso não. Tudo isso é seu. Isso não. O que era o isso não? Árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto, tudo isso é seu. E eles foram conhecendo Deus por dentro. Hoje a gente conhece Deus pela palavra. Adão e Eva conheceram a Deus pelo coração. Louvado seja Deus. Mas apesar de serem tão próximos, tão íntimos, e todo dia Deus estava lá. A Bíblia diz que na viração do dia Deus visitava os dois. Adão, vamos jogar bola hoje? Olha que gostoso. O pessoal que gosta do futebol. Adão, hoje vamos aprender sobre botânica. Hoje eu vou te ensinar como é que eu criei as estrelas. Hoje você vai conhecer os astros. Hoje você vai saber como esse mundo permanece. Meu Deus. Mas Adão e Eva escolheram abrir mão de tudo isso. Quando a serpente apareceu, Satanás entrou na serpente e eles deram ouvidos à voz da serpente ao invés de ouvir a voz maravilhosa de Deus. E eles escolheram abrir mão da eternidade para ter agora os seus dias contados sobre a terra. Eles escolheram abrir mão do Éden para viver na terra e com o suor do rosto comer agora do seu pão. Eles escolheram viver longe de Deus do que na presença de Deus, onde há plenitude de alegrias. Eles escolheram correr atrás do que exercer autoridade e domínio. Eles escolheram morrer, envelhecer, ao invés de ter força, saúde eterna. Eles escolheram ficar com isso, ao invés de ficar com tudo. E isso gerou morte. E quando a morte entra, pelo fruto de conhecer muito, conhecimento do bem e do mal, doeu no coração de Deus. A dor do coração de Deus foi tão grande, e só não foi maior que o seu amor. Porque raciocina comigo, um Deus que tudo pode, Ele poderia muito bem ter dado fim a Adão e Eva. Vou começar uma nova geração e esses dois aqui, eu vou desintegrá-los. Só que Deus soprou o seu espírito de vida dentro daquele homem. E quando Deus sopra algo dele dentro de um outro ser, Ele não pode destruir. Ele não pode destruir a si mesmo. E o que Ele faz? Ele começa a vir atrás dos filhos de Adão, porque todos os filhos de Adão precisam ser resgatados.
A vinda de Jesus, amados, nada mais é do que a expressão da dor do coração do Pai que o Filho conseguiu enxergar. O Filho viu a dor tão dilacerante no coração do Pai, que Lamentações 5,16 viu que o homem perdeu o domínio, perdeu a coroa, perdeu a autoridade, e o pecado entrou. Então, Isaías capítulo de número 6, verso 8 diz que Deus faz um desabafo na hora da santidade, da comunhão. Deus diz: quem há de ir por nós? A quem eu vou enviar? Quem eu posso confiar aqui no céu para trazer o homem de volta? E Jesus, vendo a dor no coração do Pai, Ele mesmo se apresentou e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Ele veio. Foi por isso que Ele veio. Porque alguém estava sofrendo de amor. A vinda dEle é uma resposta à dor do coração do Pai. O Filho toma as dores do Pai. Até hoje, aqueles que são íntimos de Deus podem sentir as dores do coração de Deus pelos perdidos. Os intercessores sentem a dor do coração de Deus. Um dia, minha mãe estava chorando muito na chácara. E eu cheguei, peguei ela em lágrimas, abracei, pensei que tinha acontecido alguma coisa. Fiquei ali abraçado com ela e ela estava chorando. E eu perguntei, minha mãe, o que aconteceu? Me disse que eu mato agora mesmo. Quis brincar com ela. Ela olhou para mim e falou: filho, eu estou gemendo de dores pelo grupo de louvor. Então eu abracei ela, a gente orou pelo grupo de louvor juntos. Mas a dor do coração dela era a dor do coração de Deus e ela estava sentindo. Escute isso que eu vou te falar. Até hoje, Deus está atrás dos filhos de Adão, aqueles que se perderam, e Ele sofre por eles. Até hoje, Ele levanta missionários para obras absurdas, e que se você racionalmente pensar, vai dizer assim: essa loucura, é mesmo. Porque nós temos alguns países no mundo, e eu vou te dar estatísticas aqui, só no ano de 2020, 340 milhões de cristãos foram perseguidos. Mais de 5 milhões deles morreram. Morreram por causa do Evangelho. A China socialista é a campeã. Depois da China vem a Índia hinduísta. Depois vem a Nigéria, a Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia. Todos esses países mataram irmãos nossos. E eles, esses missionários, se eu pudesse, eu perguntaria a Deus: Senhor, mas o que eles estão fazendo lá? Então o Espírito Santo me responderia assim: eles sentiram as dores do coração de Deus. Esses são aqueles que Atos 20, 24 diz assim: não temos mais a nossa vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do seu evangelho, do seu poder, da sua glória, do seu reino. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa. São aqueles que para eles, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1, 21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Contanto que eu ouça as batidas do coração do meu Pai,
contanto que eu cumpra fielmente o meu chamado, contanto que eu consiga caminhar e correr a minha carreira e guardar a minha fé, contanto que para mim eu faça aquilo que me foi ordenado. Para mim, o viver aqui é só Jesus. Esse mundo não tem nada mais para nós. Para mim, viver aqui é Cristo, e se morrer é lucro. Deus está em busca de homens e mulheres capazes de ouvir as batidas do seu coração, capazes de ser sensíveis a ponto de sentir o que ele sente, capaz de entrar apaixonados demais por Deus e abrir mão do mundo com seus prazeres e viver para Ele, por Ele e para Ele, para a glória dEle. Deus busca homens de coragem para serem a boca de Deus nessa geração. Talvez você seja uma pessoa que vai se levantar com tamanho poder, que vai ser a boca de Deus para essa geração. Homens com coragem para enfrentar o sistema, homens com coragem para entrar e confrontar o pecado do rei em nome de Deus, homens com coragem de falar que a corrupção é do inferno, que esse governo é corrupto, que esse governo é errado, homens e mulheres que não vão se esconder, homens e mulheres que não vão aceitar o que Deus não aceita, o que a palavra de Deus não aceita, mas se fizerem assim, serão perseguidos, mas eles serão perseguidos por causa do Evangelho, serão perseguidos por causa da verdade. Homens e mulheres que não se calarão ao homossexualismo, a vida de homem com homem, de mulher para mulher, homens de Deus e mulheres de Deus que não aceitarão ideologia de gênero, homens e mulheres que não dirão sim ao aborto, à pedofilia, homens e mulheres que dirão não às drogas, homens e mulheres que terão coragem de dizer: só o Senhor é Deus e a palavra dele é a verdade, ainda que sofram retaliações, mas eles dirão que o céu é a verdade, que o caminho é Jesus, e não se calarão. Tem um profeta na Bíblia que desafiou o sistema. A Bíblia fala de 1 de Reis 16, 29, que sobe ao trono de Israel um rei chamado Acabe. E Acabe, filho de Onri, a Bíblia diz, na sequência, no verso 31, no verso 30, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele não só fez o que era mal, ele fez mais mal do que todos os reis que desagradaram a Deus. Ele quis superar todos eles em maldade. E a Bíblia diz no verso 31 que ele começa fazendo mal, fazendo uma aliança de casamento com Jezabel, filha de Etibaal, o rei dos Sidônios. E ela adorava a Baal. E ela traz a adoração de Baal para Israel, muda os costumes e a tradição de Israel. Baal, para quem não sabe, era um ídolo de pedra cananeu, que na cultura fenícia se alimentava de sangue de crianças. Duas coisas no panteão de Baal tem no histórico dele. A primeira, que era o deus da fertilidade. Então ele precisava de sacrifícios de crianças para que houvesse fertilidade no meio do povo. Então Israel escolhia 200 crianças, selecionava 200 crianças em praça pública e sacrificava ali para Baal. E a segunda coisa é que Baal era o deus da prosperidade. Como o povo tinha medo de ficar pobre, então eles atribuíam a Baal o trigo, o mosto, o azeite, a cevada, a água, o vinho, e agradeciam a Baal. Salve Baal, que nos manda esse rio. Salve Baal, que nos manda água para beber. Salve Baal, que nos dá o trigo, que nos dá o pão, que nos dá o azeite, que nos dá a cevada. E a Bíblia diz no verso 33 que
Acabe irrita o Senhor mais do que todos os reis antes dele. Ele estabelece cultos, ele estabelece altares de Baal por todo Israel. Todos os montes agora têm altares de Baal. Sabe o que significa isso? Em todo lugar de Israel tinha sangue sendo derramado, crianças sendo mortas e sacrificadas inocentemente, não para Deus, porque Deus, o sangue de crianças não é aceito, é só o sangue do seu filho. Deus não participa de sangue humano, de sacrifício humano. Então, em todo Israel, para irritar ao Senhor, Deus de Israel, ele estabelece locais de cultos. E a gente pensa que local de culto é a igreja. Não! Local de culto lá é de sacrifício, que significa, em todos os bairros tinham crianças sendo mortas. E a palavra do Senhor diz no verso 31, que ele servia sangue a demônios, ele levantou altares. E ele encurvou-se, significa adorar aqui, significa pertenceu. Ele se entregou totalmente a Baal, ele se tornou parte daquele sacrifício. Israel, através daquele governo totalitário, estava contra a palavra do Senhor. Todo Israel ouviu o governo, todo Israel obedeceu os governantes, afinal os favores vinham de onde? Do governo. Quem não obedecesse não tinha favores. Baal é o novo, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, é o velho. Agora, a moda é Baal. A moda não é mais Deus de Israel, um Deus conservador, um Deus de família. Não, a moda agora é desestruturar a família. Agora nós vamos destruir a família. O que o Deus de Israel diz? Diz que é uma aliança. Não tem mais aliança. Ninguém pertence a ninguém. Todo mundo é de todo mundo. Bagunça em nome do santo Baal. Não, mas do Deus Todo-Poderoso fala que tem que haver fidelidade. Não precisa fidelidade. Você não tem compromisso mais de fidelidade. Agora você pega um aqui, o outro ali, o outro lá. E esse nem precisa saber. E se souber, você diz que você é livre. E diz que é em nome do amor, que o amor é livre. Mas Deus diz que Ele fez homem e mulher. E é assim que é a aliança. Não, não é mais assim. Mulher pode ficar com mulher, homem pode ficar com homem, porque Deus não manda mais aqui. Na minha vida quem manda é Baal, e Baal pode. Baal é o novo. Baal é a evolução. Baal é o melhor. Deus está ultrapassado. Deus já era. Deus é passado. Deus é complicado. Baal descomplica. Por isso que agora nós podemos servir a Baal. Porque Baal é Deus. E todos em Israel começaram a servir a Baal. Meu Deus do céu. Não é assim que a gente faz também? Quando nós estamos debaixo de pressão, nós não enfrentamos o sistema, a gente se adequa a ele para poder continuar sobrevivendo. Mas Deus procura pessoas que ouvem seu coração. Deus procura pessoas que veem seu coração e que sentem o que ele sente. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando o justo. Se ele procura é porque é difícil de achar. Ele poderia olhar para a terra e já encontrar, mas ele diz que os olhos passeiam. O Todo-Poderoso passeando no meio de 8 bilhões de pessoas e filtrando o coração de cada uma delas, procurando aquele com quem ele pode contar. Meu Deus, que dor é essa? Então a moda mudou. Então agora o que antes era errado, agora é? Agora ser corrupto é ser esperto. Não é ser errado. Não é crime, corrupção. Agora corrupção é esperteza.
Então, o que era errado passa a ser certo. Então muda-se a cultura. Vai vendo aí o novo chegando. Ao invés de colocarmos o nome nos filhos agora de Samuel, Daniel, Jeremias, Ezequiel, Salomão, Davi, a moda em Israel vira Jerubbaal, Etibbaal, Esbaal, Nabal, Jabal, Sobaal, todos os nomes que eu encontrei para receber favores de Baal, adorando a Baal. E a moda mudou, o marketing mudou, a lei mudou, a cultura mudou. Os filmes agora só falam de Baal, dos feitos de Baal, doutrinação a Baal. E nós vamos aqui, se fosse futebol, ia ser Corinthians Baal. É o torcedor do Santos, é Santo Baal. É ou não é? A Pâmela, que trabalha no Itaú, ia ser Itaú Baal. Itaú Baal. Aplique seu dinheiro aqui no Baaltec. Gostaram do Baaltec? Ficou melhor do que Itaú Baal. O marketing mudou, mudou tudo. E a farmácia? Vá comprar o seu remédio na Baal Farma. O nome de Deus foi arrancado de Israel. Foi arrancado do coração de Israel. As crianças gritavam, salve Baal. Apagaram Israel da mente, da memória. E a primeira coisa que Jezabel faz, quando ela assume o trono, é matar, é calar a boca de Deus numa nação. Calar a boca de Deus, calar a palavra de Deus. Hoje tem um monte de igreja falando em Deus, mas falam em Deus por benefício próprio. Poucos lugares pregam a palavra verdadeira de Deus. E o inimigo quer fechar a boca da palavra de Deus aqui na terra, para anular os princípios de Deus no coração do homem. As leis que são lançadas para o mundo, todas elas vêm com cunho diabólico. Calar a igreja, calar a voz dos princípios divinos, calar a aliança do Deus Todo-Poderoso, tentando abafar a verdade, fazendo o homem um seguidor da mentira em nome da santidade. Nós vamos confundir amor com libertinagem. Nós vamos chamar de amor o que Deus chama de profanação. Então, na contramão do governo, do novo, na contramão da mudança, na contramão da nova ordem mundial, na contramão do progressismo ideológico e político, surge um homem na história. Eu amo falar disso. Um homem que nasceu na tribo de Tisbe. Tisbe está localizado na Jordânia, hoje é uma região de Gileade, perto do Rio Jordão. Um menino nasce lá, e o pai dele bota o nome dele ao invés de Jerubbaal, vai no cartório e diz assim, bota aí o nome do meu filho que acabou de nascer, diga aí, Elias. Como? Espera aí, Elias? Sim, Elias. Não, mas Elias não é um nome na moda, e olha, nem pode. O nome agora tem que ser Baal. Você está contra o sistema. E ele diz, bota o nome Elias. Sabe o que o nome Elias significa? Fala comigo, só o Senhor é Deus. De novo, fala, só o Senhor é Deus. Num lugar onde a cultura dizia, só Baal é Deus. Só Baal reina. Só Baal é o Senhor. Alguém se levanta e grita para aquele mundo de então, não creio nisso, não concordo com isso e não me calarei quanto a isso. Para mim, só o Senhor é Deus. E
ele bota o nome do seu filho, só o Senhor é Deus. E Elias vai para a escola, todo mundo chama Baal, só Elias chama Deus. Todo mundo adora Baal, e o Elias fica de lado nas rodas de amigos, porque ninguém quer estar com ele, porque só ele adora a Deus. E quando Elias cresce, o capítulo 17 diz assim: ele encontra-se com Acabe e diz: segundo a minha palavra, não choverá sobre a terra. Acabe olha para ele: quem é esse? Esse é aquele que fala em nome da unção que está nele, do Deus que ele cultua, do Deus que ele crê. A Bíblia diz então: Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, ele encontra com o rei. Ninguém podia falar com o rei sem sair de lá castigado ou abençoado. Mas ele encara o rei e diz: vive o Senhor, Deus de Israel, perante e cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva cairá, até que eu diga para cair, para chover novamente. Sabe por que isso, meu amado? Porque eles davam a Baal, o privilégio de ser o Deus da água. Era Baal que dominava a água, que prosperava o povo. Elias disse: eu vou provar a vocês que só o Senhor é Deus. Eu desafio a Baal. E não é meu Deus, eu falo em nome dele. Eu, Elias, que o meu nome significa só o Senhor é Deus, desafio o seu Baal. A partir de hoje, enquanto eu não disser haverá orvalho e chuva, Israel está na seca. O que é isso, meu amado? O nome, hoje para nós, significa uma homenagem. Uma vez eu perguntei aos meus pais, por que me colocaram esse nome? Porque o nome que me colocaram tem um significado. Rinaldo quer dizer aquele que governa por meio da sabedoria. E eu falei para minha mãe: mãe, por que vocês colocaram esse nome com um significado tão bom em mim? Ela disse: eu nem sabia disso. Seu pai colocou o seu nome por causa de um jogador de futebol que ele gostava. E falou: vai chamar Rinaldo esse bichinho aí. O nome para nós hoje é uma homenagem. Alguns pegam o nome de um ator, gosta do nome, bota o nome dele. O outro, como eu, um atleta, e aí o nome é uma homenagem. Para Deus não é uma homenagem. O nome para Deus é uma unção. É incrível porque Deus não escolhe, para Deus não é homenagem, para Deus é unção, para Deus é chamado, para Deus é um trabalho, para Deus é o que você vai fazer, para Deus é o que você vai concluir aqui, para Deus é propósito. Então, quando o pai de Elias põe o nome do seu filho de só o Senhor é Deus, significa que ele escreve, ele registra nos anais de Israel que agora a unção do Senhor está em Israel. Ainda que ninguém creia, ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém entenda, mas a unção chamada Elias vai começar a crescer em Israel, e esse homem um dia estará pronto para fazer a obra de Deus acontecer. Esse homem um dia ouvirá o clamor do coração de Deus, esse homem um dia será um profeta de Deus, porque eu não pus o nome no meu filho, eu dei a ele uma unção. Não é um dom até quem não é convertido recebe. Tem gente com dons especiais, que fazem coisas extraordinárias, mas não é em nome de Deus, é uma unção, é uma capacitação de poder específica de Deus, que Ele dá a algumas pessoas, para que no tempo certo, eles possam fazer a diferença em um mundo caído. Essa unção chamada Elias está aqui nessa noite. E um dia, eu comecei lendo com vocês o verso 10, não foi?
que está dito no verso 10? O desabafo de Elias. A dor no coração de Elias. Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Porque os filhos de Israel, olha a dor no coração dele, deixaram o teu conserto. Derribaram os teus altares. Mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e ainda buscam a minha vida para matar. Quando ele dá o recado a Acabe, agora você vai ver quem é que ouve as batidas do coração de Deus. Quem é que consegue sentir o que Deus sente? Quem consegue sentir a dor do coração de Deus? A Bíblia diz que logo depois disso, no capítulo 17, verso 3, diz que Deus manda ele sair de lá. Você já deu o recado para Acabe, agora sai daí agora. E você vai para o ribeiro de Querite. Vai para o Oriente, esconde-te lá. Fique no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Escute o que significa isso. Querite significa aliança, significa corte, separação. Olha o que Deus fala. Você é meu profeta e você é uma unção para essa geração. Você é alguém que vai mudar o rumo dessa nação. Vai para o ribeiro de Querite. Vai para o lugar do corte. Vai para o lugar da separação. Vai para o lugar da aliança. E te alimenta do rio. Te alimenta do Espírito, mas você vai beber agora da aliança comigo. Você vai experimentar um tempo de milagres. Escute isso. Você vai ter um tempo de fidelidade. Você vai descobrir que eu sou um Deus de pacto. Você vai ter um tempo de aliança comigo. Eu vou te preparar para que você possa aprender a confiar em mim e que eu sou um Deus fiel. A unção chamada Elias, diz o verso 4, eu ordenei aqui alguns covos para te sustentarem. Em Querite, presta atenção porque a maioria não consegue ser sensível ao coração e à dor do coração de Deus. Porque não suporta a ideia de covos terem que alimentar o profeta. Tem um tempo, profeta é honra, mas ser alimentado por aves imundas não é honra, é desonra. Então ali, Deus começou um trabalhar na vida de Elias. Eles vão levar para você pão e carne. O que é pão e carne? Palavra. Pão é palavra. E carne, ainda ele ia trabalhar com Elias nos cuidados desse mundo. Todos os dias os covos regurgitavam carne para Elias comer. De manhã e à noite. E pão. Vira para alguém do seu lado e fala, dá para tu comer carne vomitada pelo corvo? Dá para você viver um tempo de vergonha em nome de Deus? Enquanto Deus te prepara? Dá para você viver sem luxo para Deus te preparar? Dá para você viver sem as vantagens desse dia, dos alimentos que você gosta, das roupas que você gosta, da vida e do carro que você gosta? Você consegue viver para que Deus possa começar a nascer dentro de você, para que a glória de Deus possa começar a descer dentro de você, bebendo só da água dele, que ele mandou beber? Você consegue? Para aquele que é sensível a Deus, algumas coisas são importantes e necessárias. Eles precisam conhecer Deus por dentro. Eles precisam se limpar daquilo que os afastam de Deus. E a Bíblia diz que Deus leva ele para o lugar da aliança. Você quer mesmo ser o diferencial na minha mão? Quero. Quer ser usado por mim? Quero. Então você vai pagar o preço.
Eu ordenei que um tempo na sua vida será de dor, de falta, de vergonha, de fuga, e só eu vou te sustentar. Ele vai para o ribeiro de Querite e fica lá 1 ano e pouco. Depois a água seca. A Bíblia diz, o capítulo 17, verso 9, secou, porque não havia chuva. Mais de 1 ano passando por isso. Mais de 1 ano sem carro. Mais de 1 ano sem casa. Mais de 1 ano sem dinheiro. Mais de 1 ano dependendo do covo alimentar o profeta. O ímpio abençoar o justo. Gente sendo generosa com você e nem sabe porque está sendo generoso. E ele é espírita, ele é macumbeiro. E está te ajudando, você nem sabe. É aquilo que é imundo hoje sustentando o profeta. Mais de ano, dependendo dos outros. E você bebendo na água da fonte da vida. E o verso 9 diz, levanta-te e vai a Serepta. Fica vendo aí o que aconteceu agora. Serepta significa fornalha de fundição. Lugar de depuração. Lugar de forjar, de refinar, de purificar. Em Israel, havia uma cultura que toda oração começava assim. Graças a Deus, porque eu sou homem, não sou mulher, não sou viúva, não sou, como que é a oração de Israel? Eu não sou, tem mais uma coisa aqui, que eu anotei, peguei a oração de Israel. Está aqui, ó. Graças a Deus que eu não sou estrangeiro, sou homem, não sou leproso, não sou mulher e não sou viúva. A cultura de Israel abominava tudo isso. Olha o que Deus faz com o profeta dele. Vai a Serepta, que eu ordenei lá a uma mulher viúva para te sustentar. Vira para alguém que está do lado e fala assim, esse é o Deus que quebra a cara do profeta. A cultura machista da época, não pode ser estrangeiro, ela era estrangeira, porque ela era de Sidom. Era da terra de Jezabel agora, dos fenícios. Segundo, ela era mulher. Outra vergonha para ele depender de uma. Outra, Deus quebra o ciclo da não graça. Era viúva. Olha a vergonha, um homem chegando numa cidade para depender de uma. Serepta é o lugar da fornalha, onde Deus molda e forja o seu profeta. E ele diz o seguinte, você não vai comer fruta, não vai comer pizza, não vai comer lanche, não vai comer macarrão, não vai comer picanha, você não vai comer nada do que você gosta, você vai comer farinha e azeite. Você vai comer da minha palavra e do meu espírito. Você vai para a fornalha. Agora eu vou forjar você. Agora eu vou preparar você para trazer um grande avivamento. Você vai ser preparado na palavra e no espírito. Agora você está pronto, Elias. Depois de 3 anos e 6 meses, Deus chama Elias e fala, apresenta-te a Acabe e diz que vai haver chuva, porque agora a unção chamada Elias está pronta. Ele sabe o que Deus sabe, ele sente o que Deus sente. Ele ficou 3 anos e 6 meses sendo preparado para ouvir o coração de Deus, e ele desafia toda uma nação. Você quer ser usado por Deus, mas vive nas redes sociais, vive 4 horas, 6 horas, se bobear 8 horas por dia no WhatsApp, no Face, nos jogos da vida, o tempo sendo jogado fora e perdido, sem falar dos relacionamentos ilícitos, macabros,
as conversas mais escabrosas. Então você vem para a igreja e diz: Deus me usa, impossível. A unção chamada Elias tem que estar ligado com o Deus da unção. Para se manifestar a unção chamada Elias, alguém tem que saber o que Deus pensa. Alguém tem que ouvir o que Deus fala no sussurro do seu coração. Alguém tem que ter a sensibilidade do Espírito para entrar dentro dele. E só é possível abrindo mão do mundo. E só é possível abrindo mão dos prazeres. E só é possível abrindo mão do pecado. Só depois de 3 anos e 6 meses, esse homem está pronto para ser um canal de avivamento. E a Bíblia diz que ele vai, ele sente a dor que Deus sente. E só eu tenho sido zeloso, Senhor. Israel se afastou. E a palavra do Senhor diz que Elias reúne o povo e diz assim: olha, tem um recado para vocês agora. Reúne todo Israel. E uma voz como megafone diz assim: a partir de hoje, vocês vão decidir se o Senhor é Deus. Fala comigo, seguiu. Fala, se Israel é Deus, se Baal é Deus. Fala comigo, seguiu. Então a unção chamada Elias desafia o povo a não ficar entre 2 pensamentos. Todo aquele que duvida, a Bíblia diz que não recebe do Senhor coisa alguma. Se Deus é o seu Deus, siga Ele. Se Ele não é o seu Deus, abandone Ele. Porque o livro de Apocalipse diz que uma das coisas que Deus vomita da boca dele é um homem de dúvidas. É alguém que fica em cima do muro. É alguém que não é nem frio e nem quente. Ele é morno, ele é o mais ou menos. Ele é legal com todo mundo. Ele é tão sem personalidade que ele vai para onde sopra o vento. Para onde as vozes ecoam, ele faz o que mandam. Deus está dizendo a você, a unção chamada Elias diz: se o Senhor é Deus, seguiu. Sem titubear. Se Baal é Deus, seguiu. E a Bíblia diz, no capítulo 18, verso 24, eles vão para o vale da decisão. E ali começa o embate. Reúna todos os profetas de Baal e Acera, eram 800. E só eu vou da parte do Senhor. Levantem o altar, reguem, encham de água. Por que a água? Para saber quem era o Deus da água. Por que encheu de água o rego? Para saber quem era o dono da água. Quem era o Deus que tinha poder sobre a água? Se era Baal ou se era Deus? Encharquem de água. Encham de água. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E diz que um dia inteiro os profetas de Baal dançaram, pularam, se cortaram, se machucaram, se retalharam. E Elias estava sentado e dizia: clamem mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. Clamem mais alto, pode ser que ele está viajando. Quem sabe Baal está viajando e ele não te ouve. Gritem, pode ser que ele esteja com dor de barriga e depois ele te atenda. Isso não está na Bíblia, é grifo meu. Pode ser que Baal esteja com enxaqueca. A Bíblia diz que próximo ao sacrifício da tarde, o dia inteiro, eles clamaram, gritaram, se cortaram, se machucaram, se mancaram, se sangraram e não houve resposta. Então, o verso 30, 18:30, Elias faz uma coisa que é necessário você fazer hoje. A Bíblia diz assim: chegai-vos todos vós a mim agora, ó Israel. E quando chegou, a Bíblia diz que a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar do Senhor diante de Israel.
Vocês estavam andando no pecado, sacrificando a outros deuses, e eu restauro o altar de Deus diante de vós, para que vocês possam voltar a Deus. A primeira coisa para Deus sarar uma nação é restaurar o altar do Senhor que está em ruínas no seu coração. Restaurar tudo. Abrir mão de tudo. E dizer o que esse povo estava pronto para dizer. Quem é o Deus da sua vida. A Bíblia diz que Elias restaura o altar que está em ruínas. E quantos altares aqui não estão em ruínas? Estão vivendo uma vida dupla. Uma vida de pecados. Uma vida de erros. Uma vida de promiscuidade. Fora dos propósitos e projetos de Deus. E hoje eu estou aqui com a unção chamada Elias. Só o Senhor é Deus. Para que você restaure o altar do Senhor na sua vida. Para que você possa restaurar o que está em ruína da parte de Deus. O que foi perdido lá atrás. Por culpa de alguém, por culpa de outro, por sua culpa. O caminho do fogo do Espírito sobre a vida de uma nação, sobre a vida de um povo, passa pela restauração do altar de Deus na vida desse povo. Não tem outro jeito. Então, se o seu culto está contaminado com Baal, é um pouco de Deus e um pouco de Baal, restaure o altar hoje. Decida quem você quer seguir. Ah, mas eu não consigo ser 100% de Deus. Decida o que você quer. Hoje é o vale da decisão. Ou você restaura o altar ou deixa ele em ruínas. A palavra do Senhor diz que se você perdeu a comunhão, restaure ela hoje. Hoje você pode restaurar. A palavra do Senhor diz que se você perdeu aquele tempo de intimidade, aquele tempo de aproximação, sabe, aquele tempo gostoso, a sós com Deus, restaura hoje. Se você perdeu a busca, os valores, você está correndo tanto, vivendo tanto para o materialismo e não tem mais o coração em Deus, perdeu a inocência, não tem o fogo mais dentro de você, perdeu o desejo do culto, perdeu o desejo de orar, de amar, de viver. Restaura. Fique de pé. Vamos para a parte final desse momento, onde podemos restaurar esse altar juntos. A Bíblia diz, nos versos 36 e 37, que Elias faz uma oração de menos de 30 segundos. Baal ficou um dia inteiro e não respondeu. E numa oração de menos de 30 segundos, ele começou a dizer: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja notório hoje, seja manifesto hoje, que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que conforme a Tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizestes o coração, tornar o seu coração para trás, e a partir de agora, diz o Senhor, a palavra dele diz que Deus, no mesmo momento, não levou um dia, não levou uma hora, não levou um minuto, no mesmo instante caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e agora fala comigo, e ainda lambeu a água. Diga assim comigo: e ainda secou toda a água que estava no rego, porque o Senhor era o Deus da água, porque o Senhor era o Deus da prosperidade, porque o Senhor era o Deus da paternidade, porque o Senhor era o Deus que trazia o trigo, o mosto, o vinho, o azeite, e eles adorando a Baal e dizendo: Baal é Deus. Não,
E vendo tudo isso, o povo, a Bíblia diz que eles caíram sobre o seu rosto e disseram o nome Elias, Elias. Eles gritavam Elias, Elias, Elias. E a Bíblia narrou o que significa Elias: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você quer sentir o que Deus sente? Passe pelas etapas de Elias. Ao invés de você ser um nome no nosso meio, seja uma unção, seja um chamado, seja um projeto. Eu não sou mais aquele nome. Eu não sou o nome de um astro do futebol. Eu sou um projeto eterno de Deus andando por aqui. Onde eu andar, o projeto de Deus vai acontecer através da minha vida. Meus pais me geraram para eu ser um projeto de Deus para essa nação. Você pode ser mais que um nome, mais que um número. Você pode ser a pessoa que Deus preparou para ser a unção de mudança nesse lugar. Eu quero convocar você. Você vai sair daqui dizendo: só o Senhor é Deus. Levante as suas mãos e, como o povo de Israel, diga assim comigo: eu reconheço que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Quer conhecer o caminho do coração de Deus e sentir a dor que Ele sente? Você tem que saber que só Ele é Deus. Você tem que estar tão perto dEle, convencido que só o Senhor é Deus. Põe a mão no seu coração e eu vou orar por você. Eu vou abençoar a sua vida. E você que está precisando desse novo encontro, e você que está precisando restaurar o altar do Senhor, em qualquer área da sua vida, sai do seu lugar e vem aqui na frente, rápido, rápido. Enquanto isso você vai dizendo: eu entendi que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E nós vamos orar pela sua vida. Vem para cá, vem para cá e recebe. Só o Senhor é Deus. Venham, venham, venham e consertem. Venham e beba da fonte da água da vida. Venham, gente. Podem vir. Só o Senhor é Deus. Enquanto você põe a mão no coração, você vai dizendo: eu creio. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Não há Deus como nosso Deus. Eu estou voltando para Ele nessa noite. E eu estou adorando nessa noite. Porque eu sei que só o Senhor é Deus. Aleluia. Você que está aqui à frente, ouça isso agora. Com as duas mãos no seu coração. Repete comigo: Senhor, hoje eu reconheço que só o Senhor é Deus. E eu quero voltar à minha essência. Eu quero voltar ao teu coração. Por um tempo, eu acreditei nas mentiras de Baal.
Eu seguia outros deuses, costumes, vontades, prazeres, pecados. Mesmo sabendo quem é o Senhor, eu andei por caminhos errados. Fiz coisas que machucaram teu coração. Fiz doer o seu coração. Mas hoje estou voltando, porque a unção chamada Elias me trouxe de volta. E hoje eu confesso, com meu coração prostrado, só o Senhor é Deus.